Gente, o problema é que as pessoas pararam de ter medo de drag queen. Olha, gente, hoje eu tô azeda, hoje eu não tô boa. Boa noite. Sou a Misândrica, sou a drag queen, podcaster, palestrante, bêbada e drag queen mais gostosa da podosfera. E esse é o Misandricast, o podcast com maior ruído de fundo da podosfera. Mas é intencional, porque esse é o nosso papinho de bar, o nosso boteco, né? O nosso date, o nosso encontro semanal, quinzenal, semestral. Depende aí da minha vontade de gravar essa birosca, né? Gente, voltamos. Vocês acharam que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei. Tudo no meu tempo, tá, gente? Vamos no meu tempo. Gravar essa bagaça. Hoje eu fiz aqui como que eu posso dizer? Um estúdio DIY, né? O que quer dizer que eu pendurei um negócio de lã na minha frente e tô aqui num cubículo gravando pra ver se o som sai melhor. Mas, se não sair também, é conceito, tá? Aqui, vamos para o roteiro. Fiz roteiro, né? Tem que ter roteiro, né? Porque podcast grande só joga cartinha de pergunta no Twitter e no Instagram e acha que isso é roteiro. Alô, mentira. Vamos aqui ao podcast, ao roteiro, contar que tá, vamos lá. Aquele roteiro igual da semana passada, tá, gente? Que eu fiz durante os dias aí. Tem uns tópicos. Não discorri sobre eles, se bem que esses eu dei uma discorrida melhor, vista a nossa última experiência. Mas, vamos lá. Aqui o primeiro tópico é contar da semana. O que eu vou contar da minha semana? Não aconteceu muita coisa e tem que ver qual semana também que eu tava falando, que às vezes foi uma semana que já foi mais agitada. Essa semana eu já não tenho tanta coisa assim pra contar. Mas, gente, vou abrir um parêntese aqui. Eu já vou começar abrindo um parêntese. Quando eu cliquei para gravar aqui esse podcast há 3 horas atrás, porque eu fiquei esperando para que a rua ficasse mais silenciosa, mas eu desisti, falei, bom, você vai assim mesmo, senão eu não vou gravar. Eu tava, mexendo no Instagram, menina, me apareceu um post, um anúncio de vibrador, uns vibrador diferenciado. Tinha um vibrador que tinha um formato de ET, um tentáculo. Eu fiquei assim, nossa, bom dia. Mas é isso, quis dividir essa com vocês. Começamos bem, né? Começamos parênteses aí. Nada contra você que gosta de colocar UFOs no seu traseiro, ou enfim. Todo fetiche é válido. Mas, vamos lá. O que eu ia falar da semana? Ih, menina, me deu um branco aqui. Ah, tá. Acho que o que eu queria comentar neste episódio de hoje é que acho que uma das semanas em que eu fiz esse roteiro, eu fui pra balada, né? Eu fui pra balada, acho que pela primeira vez, talvez, depois que abriu, né? A pandemia e tal. E eu tive uma experiência curiosa, né? Porque eu fui montada, né? Fazia tempo que eu não saía montada e tal. E eu esqueci qual que é o traquejo da vida noturna, da vida boêmia. Mas eu fui aí nessa balada e foi ótimo e tal. Não sabia nenhuma música. Tava tocando umas músicas que eu chamo de B-side. É B-side porque eu não conheço, não é porque é um alternativo de alguma época ou de algum estilo. Não, é B-side porque eu não conheço. E... nossa, gente, quanta gente mal educada. Foi uma balada GLSBT, né? LGBT, mentira. Uma balada LGBT. E aí, um monte de gente mal educada, uns viados mal educados que te empurra e que te aborda pra falar umas doidice. Eu fiquei assim, gente, mas sempre foi assim? Ou eu que perdi um manejo social? E aí eu fiquei com essa indagação, né? De que se a balada sempre foi desagradável e a gente só a tolera porque tá bêbado, ou enfim.
E... Ou se eu que esqueci mesmo, né? Como é que as pessoas são assim mesmo e tá tudo bem. Antes eu não me incomodava, agora eu me incomodo. Mas eu também trouxe, já quis trazer, ó, eu amarrando o roteiro. Quis amarrar isso aqui porque eu fiquei pensando, né, sobre essa noite na baleia. Eu falei, nossa, gente, mas as pessoas perderam o medo de drag queen mesmo, né? Antigamente, no meu tempo, as pessoas não dirigiam olhar pra drag queen. Hoje em dia as pessoas te abordam pra te falar umas groselhas tão grande. Não que isso não acontecia antes, né? Mas tá acontecendo com uma certa frequência, umas bicha afrontosa, que eu fico assim, passada. Passada que a pessoa perdeu o respeito pela figura de resistência que é a drag queen na balada, né? Aí você vira pra mim e fala assim... Ai, Misandra, mas você quer que as drag queens sejam tratadas melhores que as outras pessoas? Sim, eu quero. Você ficou 4 horas se montando? Tá com 30 grampos enfiado na sua cabeça? Tá usando um salto alto, negócio, apertando sua cintura? Não tá. Olha, até buzinaram, confirmou. Quer dizer, você tem que respeitar um pouquinho, né? E aí eu também falei desse tema porque eu tenho assistido muito filmes de máfia. Muitos, assisti 2 filmes de máfia. Nem é filme, foi um filme e uma série que inclusive eu vou indicar no final do episódio. Mas, né, tipo, Lilyhammer, assisti O Poderoso Chefão, finalmente assisti O Poderoso Chefão. E aí eu fiquei lembrando, e aí eu fiquei fazendo correlações do mundo drag com a máfia. Porque se você for assistir esses filmes de máfia italiana, né, principalmente, acho que normalmente os filmes de máfia italiana, você vai ver que são bandos de maricona. É um bando de maricona, aí dá beijo, dá abraço, uma coisa assim. Você fala, gente, mas não era aqui a turmachão, máfia, não sei o quê? E não é. Pelo menos o Poderoso Chefão não é. Fiquei bem surpresa, inclusive, porque eu achei que o Poderoso Chefão ia ser, tipo, alguns dos 500 milhões de Velozes e Furiosos, sabe? Aquela coisa assim, testosterona. E nem foi, menina. Achei, inclusive, bem homossexual. E bem queer, uma coisa assim, queer. E fiquei fazendo parâmetros aí com o mundo drag. E fiquei, assim, abismada como ainda ninguém fez um filme de máfia drag. Drags mafiosas. A gente imagina o close que seria drags mafiosas. Se é pra pensar, vou deixar aí pro ouvinte, né? Vou deixar pro ouvinte fazer as conexões, né? E aí é isso. Vamos lá. Foi isso que eu pensei da minha Fia Drag. Vamos pro próximo tópico aqui. Se eu pudesse ser adolescente... vou fazer outra amarração. Eu escrevi aqui, se eu pudesse ser adolescente de novo, faria tudo diferente. Por quê? Eu fiquei pirando nessa coisa de como... Normalmente, quando eu tô montada, eu fico mais afrontosa. Mas isso é uma coisa que vem com a maturidade. A gente que é viado, que é LGBT, a gente começa a ficar mais afrontosa com o tempo. Normalmente mais rápido que hétero. Mas a gente começa a ser mais combativa. E eu acho que hoje... Eu penso muito sobre minha época de adolescência, minha época de infância, né? Fico refletindo sobre isso. E eu fico pensando nas situações que me aconteceram nessas épocas da vida, que se eu tivesse a maturidade, a viadagem que eu tenho hoje, minha filha, eu ia dobrar os meninos do ensino médio em 50 partes. Eu ia alugar um triplex na escola inteira, na cabeça da escola inteira. Sabe? E eu fui uma criança afeminadíssima. Eu fui um adolescente mais afeminado ainda. Apesar de eu estar aí descobrindo a sexualidade. Mas acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje... Nossa, eu ia ser 1000 vezes pior. O que ia ser bom, porque talvez minha adolescência e minha infância não fosse tão traumática. Eu talvez fosse um adulto melhor, né? Mas não dá pra saber. Talvez não. Talvez eu continuasse sendo esse meu jeitinho aqui, né? Aí vamos lá. O que mais tem aqui no nosso roteiro de hoje? Máfia drag, terapia e vida adulta. Terapia e vida adulta. Olha aí.
Vou amarrar de novo. Nossa, eu tô maravilhosa. Hoje eu tô pegando fogo, hein? Coloquei aqui terapia vida adulta. Porque a gente fica lembrando dessas coisas de adolescente. E eu comecei a fazer terapia, né? Eu voltei a fazer terapia, na verdade. Fiz poucas sessões. Mas é muito louco como a gente começa a ver questões da nossa vida. E é muito diferente você fazer terapia quando você é criança, adolescente, e quando você é adulto. Porque a terapia que eu me lembro quando eu era criança ou adolescente era uma coisa tão mais, não sei se inconsciente, mas a gente estava lá e eu acho que quando a gente é criança e adolescente a gente é mais vulnerável a certo tipo de coisa, assim, a certo tipo de situação. Então a terapia tem outra roupagem na nossa cabeça do que quando a gente faz na vida adulta, né? Então, assim, hoje em dia eu já uso minha terapia, inclusive, para desculpa para não ir para outros lugares ou por exemplo, vamos fazer tal coisa em tal dia. Eu falo, olha, eu vou fazer terapia primeiro e depois eu te respondo. Porque é uma coisa quase uma coisa organizacional da minha agenda. Eu preciso ter aqui aqueles 45 minutinhos para te responder se eu vou querer ir nesse evento com certeza bosta que você tá me chamando, né? Eu tenho que fazer esse debate mental, né? Então, isso eu uso com todo mundo, gente. Qualquer lugar, coisa de trabalho, eu mando isso. Eu falo, depois da terapia a gente vai. Tudo é ótimo. E aí eu falei isso pra minha terapeuta, ela achou ótimo, risadas, né? Porque eu também testo meu material de stand-up pra minha terapeuta. E eu também falei que eu uso ela de desculpa pra fazer as coisas. Então, tipo, eu falo assim, porque eu faço uma doideirinha, she's so crazy. Eu falo, minha psicóloga mandou. Minha psicóloga mandou. Minha terapeuta falou pra eu fazer isso. Ela deixou. Isso é muito bom pra minha fantasia de comédia romântica, né? Porque inserir ali a figura da terapeuta faz uma comédia romântica da hora. Então faz bem com a minha fantasia. E ela virou pra mim e falou assim, minha terapeuta, né? Quando eu comentei isso, ela falou... Tá tudo bem. É bom, às vezes, a gente, depois de adulto, fazer nossas fantasias, né? E eu falei, nossa, olha, ela tem alugado apartamentos e apartamentos na minha cabeça, viu? Tudo de bom. E aí, o que mais a gente vai falar aí no nosso roteiro? Nossa, deve estar uma bagunça esse podcast, né? Mas vamos lá. Acho que meio que acabou, né? Nossa, esse vai ser curtíssimo. Tô só 9 minutos e meio falando. Paciência. Vamos, então, a Histórias de Bêbada. Histórias de Bêbada, aquele nosso quadro que eu inaugurei semana passada, no último episódio, que espirituosa, no último episódio, em que eu falei, vou contar umas histórias de bêbada e a gente viu que eu já não sou muito boa, né? Mas... se você quiser ajudar esta pobre drag queen, você pode mandar a sua história de bêbada para mim no misandricast@gmail.com. Manda para lá que a gente lê aqui nesse momento. A gente, no caso eu leio, vocês escutam. E a gente comenta, a gente fala, né? A gente abre o tópico para a audiência poder se expressar. Porque isso aqui é um podcast democrático. É tão democrático que nunca tem convidado. Porque eu gosto de falar sozinha. É muito democrático. Porque eu falo, eu respondo, eu me gosto, eu me mando flores. É ótimo. Isso foi uma referência de Ingrid Guimarães. Mas histórias de bêbada. Fiquei pensando em alguma história pra contar pra vocês. E aí eu falei assim, vou contar a história que eu fiz tatuagem quando eu tava bêbada. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz bêbada, né? Ela um pouco alterada. Mas aí eu fiquei lembrando que a maioria das coisas, pelo menos piercing que eu fiz no meu corpo, eu estava um pouco alterado. Então eu abri um leque aí de histórias sobre isso. Mas essa foi engraçada, porque é uma tatuagem que eu adoro e que eu fiz com as minhas amigas. Sim, eu fiz uma tatuagem com as minhas amigas.
E porque, enfim, uma amiga minha ia viajar, agora ela é internacional. E aí a gente fez uma despedida e a gente fez num bar que tinha estúdio de tatuagem. Olha aí, sempre bom, né? Uma mistura muito boa. Álcool e tatuagem é uma coisa que você fala, perfeito. E aí a gente começou a... Mas assim, a gente já queria fazer uma tatuagem juntas. E o álcool só deu aquele empurrãozinho pra gente fazer. E aí a gente ficou lá pensando em qual desenho a gente ia fazer. Ficamos olhando lá o catálogo das mais baratinhas, né? Tudo bem. Tem o que? Eu acho que não tem nem 1 centímetro essa minha tatuagem. E a gente chegou à conclusão que são 3 ansiosos, obviamente, porque louco se junta com louco, né? Tá gravando aqui, gente? Tá gravando, graças a Deus. Eu achei que eu não tivesse gravado. Então, a gente é ansiosa, a gente é louca, porque os loucos têm um ímã, né? Eles se juntam. E a gente ficou assim, se a gente não for amiga mais... Ó a voz de fumante que apareceu aqui do nada. Se a gente não for amiga mais, se a gente se arrepender... Aí o que a gente fez? A gente escolheu um desenho que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma de nós. A gente escolheu um dinossaurinho. E esse dinossaurinho ainda é um herbívoro. É aquele de pescoção alto, sabe? É pequenininho, mas é uma graça. Tem absolutamente nada a ver com nenhuma das 3. Mas ao mesmo tempo, tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente é louco e tava bêbada. Você tá me entendendo? Então é uma boa história aí de bêbada, né? Nem sempre a história de bêbada acaba tão mal. Mas essa foi a história de bêbada. Gostaram? Ajuda a tia, manda a sua. Que as minhas nem sempre são boas. Mas se você gostou, dá o like, compartilha, segue, não sei. Acho que esse é do YouTube, né? Tia da internet. E agora vamos para o drink da semana. Vou tentar botar uma vinheta aqui, né? Olha o espaço da vinheta. Pronto. Se não foi a vinheta, foi porque eu não consegui, tá? Mas vai para o drink da semana, que é o quadro de indicações aqui do Misandricast. E eu já não concordo com essas indicações que eu coloquei aqui, já não sei se vale tanto a pena. Mas eu vou falar, né? Porque eu não, aqui assim na minha cabeça eu não consigo lembrar de nada. Então, o drink da semana, eu vou indicar um aplicativo, um jogo de celular e uma série da Netflix. Eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil das coisas, né? Essas coisas tecnológicas me perdem muito fácil. E tem só 2 jogos no meu celular que eu tenho sempre. Um que eu tenho há muito mais tempo e esse que eu vou indicar hoje, que é o Flappy Dragon. FLAPPYDRAGON. Flappy Dragon. Que ele tá lá no meu celular e ele é muito bom porque ele não tem vida. Você pode jogar o quanto você quiser, até a bateria do seu celular acabar, e ele não é conectado na internet. E eu não sei se vocês lembram de uma época que viralizou o Flappy Bird. Isso é um negocinho que você fica clicando e tem que passar nos aros e tal. É a mesma mecânica do Flappy Bird, só que são dragons, são dragões. Então, aí quanto você vai fazendo as pontuações e vai conseguindo uns dragão. E cada dragão tem um poderzinho diferente pra você usar. Então é maravilhoso. Aí você fica lá, aí você tem que chocar o ovo do dragão. Aí cada ovo demora, tem ovo que demora 12 horas. Então é quase um Tamagotchi com Flappy Bird. É muito bom. Então vocês baixam aí se vocês gostam desse tipo de jogo. E eu vou indicar também uma série da Netflix que eu assisti faz um tempo, mas que eu gosto bastante. Já que a gente tá nessa vibe terapia, antropologia, sociedade. Eu lembrei de uma série que eu assisti na Netflix, que é uma série documentário, na verdade, mas é uma série de experiências com seres humanos, né? Mas experiências sociológicas em sua grande maioria. E chama 100 Humanos, 100 Humans, na Netflix. E eles... Cada episódio, eles testam o ser humano de alguma forma. Então, eles pegam uma amostragem aí de 100 pessoas de idades diferentes, etnias diferentes, recortes sociais diferentes, e eles fazem alguns experimentos sociais, tipo, fazem a guerra dos sexos. Será que existe mesmo uma diferença entre homens e mulheres? Em quais categorias?
Ou então eles fazem qual que é a melhor idade. Será que a melhor idade é, de fato, quando você é idoso? Então eles fazem o teste, eles separam as pessoas em grupos de pessoas diferentes, pessoas iguais. E é muito legal, é muito divertido. Acho que os 3 apresentadores do programa não são cientistas, são 3, acho que humoristas. Então é muito legal. Vale a pena, eu acho que tem uns 10 episódios, talvez, só tem uma temporada. Mas é bem gostosinho, é bem divertidinho. Aquela coisa assim, fazendo a unha na quarta-feira e assistindo, é muito bom. Uma referência de Wanda aqui, porque eu ouço podcast. Eu faço podcast porque eu ouço podcast, né? Então, Flappy Dragon e 100 Humans no Netflix. Ai, como ela é eloquente, como ela é English. E acho que é isso, né, gente? Me siga nas redes sociais. Esse foi o Misandercast. Hoje eu acho que foi mais curtinho, né? Mas lembrando sempre que a duração não é importante se o entretenimento for de qualidade. Eu atualizei meu bordão. Eu achei que tava meio falocêntrico, então achei que agora vai. Agora ficou bom. Me siga nas redes sociais, eu sou @misandrismos com S. No Instagram. E mande seu caso, sua pergunta, sua história de bêbada, sua indicação pra gente ler aqui, pra eu ler aqui, no misandricast@gmail.com. E a gente se vê semana que vem. Não sei, essa semana, mês que vem. Vamos ver, tô com uns projetos, né? Tô querendo entregar 2 episódios por semana agora. Não consigo entregar nenhum. Mas vou tentar entregar 2 por semana. Mas vamos ver como a história vai ver. Vou testando, vou desenrolando. E a gente vai postando quando dá, tá bom? Boa noite e terríveis sonhos pra você.